Obediência gera bênção, desobediência gera maldição. Repita comigo. Obediência gera bênção, desobediência gera maldição. Para entendermos um pouco essa palavra, ela vai se iniciar no livro de Êxodo, quando Deus chama Moisés. A Bíblia vai falar que Moisés apacentava as ovelhas de Jetro, seu sogro, durante 40 anos. E de repente ele olha para o alto monte, ele se depara com uma sarça queimando, e ele fala no seu íntimo: e vou ver o que está acontecendo, porque é uma teofania, é algo diferente. Ver uma árvore pegar fogo e não se esfarelar. É algo que ele olhou e falou: aquilo ali é diferente de tudo que eu já tinha visto. E ele chega para poder ver o que estava acontecendo. E quando ele chega diante daquela árvore, a Bíblia fala que a primeira coisa que acontece, Deus se apresenta para Moisés. Moisés, tira a sandália dos teus pés, que a terra que você pisa é terra santa. Eu sou o Deus de teu pai, Abraão, Isaac e Jacó. Ei, quero dizer algo para você aqui nessa noite, que Deus está falando para mim e para você. Arranca a sandália dos pés, que a terra que você está é terra santa. Que sandália é essa, diácono? Eu vou falar para você. Moisés foi preparado no Antigo Egito para ser um príncipe, então ele carregava na sua vida pendentes de ouro. Tinha o cabelo tão bonito quanto o meu grande, mas em cima era rapado. Sobre a vida dele tinha uma veste real, e nos seus pés tinha uma sandália de couro. Em cima da sandália o emblema do Deus Ra, que era o Deus Sol. E a Bíblia fala que 40 anos ele ficou no deserto. Quantos anos, igreja? 40 anos no deserto. 40 anos o cabelo cresce, 40 anos o pendente de ouro tem que tirar. Por quê? O sol do deserto de meio-dia esquenta e o metal é transcendente, passa o calor para o corpo. É obrigado a retirar todo tipo de metal do corpo. A roupa real é obrigada a sair e trocar por uma veste mais fresca. A única coisa que ficou na vida de Moisés durante 40 anos é a sandália. É a única coisa do Egito que quando ele chega diante do Senhor, Deus fala: arranca, porque eu quero te revelar a obra que eu tenho na tua vida. É o mínimo que eu quero que você arranque para eu poder te usar. Glória a Deus, aleluia. Moisés, ele é obrigado a arrancar a sandália. Que sandália é essa? Que ele está andando, está apacentando a ovelha de Jetro, e ele vai ter que subir uma penha, vai ter que subir uma pedra. E quando ele olha, ele fala: eu era um príncipe, eu era um homem que fui preparado para subir lá em cima, para poder mandar. Mas hoje eu estou aqui. Eu era um homem que fazia, eu era um homem de autoridade. E Deus fala para ele, quando chega na presença de Deus: pastor, aqui você não é nada, Moisés. Isso aí te lembra do teu passado, mas eu quero te mostrar o teu futuro. Isso aí te traz o teu passado, mas eu quero te revelar aquilo que eu te chamei, Moisés. Eu te chamei na herança de Abraão, Isaac e Jacó. Você é meu. Eita, Jesus, muito bom. Glória a Deus, aleluia. Ali começa o chamado de Moisés, e a Bíblia fala que durante 40 anos ele foi o libertador, foi o juiz, tirou o povo de dentro do Egito e andou com o povo pelo deserto. Quando se deparamos aqui no capítulo de número 27, Moisés, ele está falando ao lado do Rio Jordão, e a Bíblia fala que ele está ali parado e começa a falar, dando para o homem que iria dar sequência ao seu legado, chamado Josué, e começa a dizer para ele: vocês irão atravessar o Jordão. Esse Jordão que vocês vão atravessar, vocês vão ter que fazer um memorial dentro do Jordão. Ele vai fazer um memorial fora do Jordão. Se você pegar o livro de Josué, capítulo de número 4, você vai ver que Josué, quando vai atravessar o Rio Jordão, ele se lembra daquilo que Moisés falou, e ele levanta um memorial dentro do Rio Jordão. Memorial esse que a Bíblia fala que seria para lembranças futuras, quando perguntasse: para que é aquele monte de pedra ali? E falariam: aqui foi quando Deus abriu o Rio Jordão para o povo poder passar. Aqui foi quando aconteceu uma provisão de Deus
Josué levanta esse memorial dentro do Rio Jordão. Aqui eu abro um parênteses nessa noite, para que me chama muita atenção, porque o altar do Rio Jordão é o mesmo altar que quando um homem chamado Naamã pergunta, porventura, Havana e Farpá não são rios de Damasco mais lindos do que esse Jordão? Eu quero fechar um parênteses aqui falando, Havana e Farpá não tem memorial, Havana e Farpá não tem altar, Havana e Farpá é água cristalina, mas não tem presença de Deus. Ei, bata no peito e fala, eu sou o rio. O livro de João fala que dentro de nós flui rio de água viva. Você é o rio do Senhor e dentro de você tem um altar. E se tem altar tem presença, e se tem presença tem milagre. Glória a Deus. Tem dentro de você um rio, o livro de João fala. Dentro de vós, João 7 fala. Dentro de vós flui um rio de água viva. E me chama a atenção que se tem altar tem presença. No livro de 1 Reis, capítulo de número 18, o povo de Israel estava corrompido diante de um homem que não queria mais saber de Deus, sendo levado pelo ouvido de uma mulher sacerdotisa de Baal. E a Bíblia fala que o altar do Senhor no Monte Carmelo estava quebrado. Elias chega e fala, repare o altar do Senhor, repare o altar do Senhor. E depois que repara o altar, vem a presença, vem fogo. Quando tem altar reparado tem fogo, quando tem altar reparado tem presença, quando tem altar posto no lugar, a presença se revela e Deus se manifesta. Tem presença. Tem presença. Quando eu cheguei aqui, a presença já estava. Quando eu cheguei aqui, o varão da Galileia já estava. Quando eu cheguei aqui, ele já estava presente. Quando eu cheguei aqui, meu Deus, tem presença, tem presença. Ei, deixa eu te dizer logo nessa noite, tem presença de Deus na casa. Tem presença de Deus na casa. Você não está esquecido. Deus está olhando para mim e para você e está dizendo, ei, eu estou na casa. Conta para mim qual é o teu problema que eu quero resolver nessa noite. E Moisés agora está no capítulo número 27, determinando para o povo como faria para poder atravessar o Rio Jordão. E ele fala todo o capítulo número 27, explica todo o capítulo número 27, ao lado do Rio Jordão, vendo as águas passar, ele está falando como que o povo faria. E quando chega no capítulo número 28, a Bíblia fala que Moisés, ele para poder falar com o povo umas lembranças na qual Deus tinha revelado a ele no monte. E a Bíblia vai falar que no monte Gerizim, Deus deu diretrizes para Moisés que o povo que se colocasse na posição teria benefícios, teria um posicionamento para com Deus e Deus teria para com o povo. E a Bíblia vai falar que seria abençoado, seria a amassadeira abençoada, tudo o que ele tinha nas mãos prosperaria. Mas quando chega no versículo de número 7, a Bíblia muda o enredo. Aquilo que estava trazendo como bênção, aquilo que estava trazendo como prosperidade, aquilo que estava trazendo como palavra de diretrizes de crescimento, foi mudado o enredo. O enredo agora foi trocado por um enredo de guerra. O enredo que era enredo de paz, agora é um enredo de guerra. O enredo que era um enredo de benefícios, agora é um enredo de guerra. Olha para o irmão que está do lado e fala, Deus te abençoa, mas também te chama para a guerra. Deus está te abençoando, mas também está te colocando na guerra. Deus está te puxando para a guerra. O enredo mudou. É paz, tu vai receber, tu vai ser glorioso. Mas quando o inimigo quer se levantar contra ti, aí a pessoa já falou para ter inimigo, tem luta, tem desgaste físico, tem desgaste
desgaste físico, tem desgaste emocional, tem desgaste financeiro, porque quando você entra numa guerra, você não entra só numa guerra só com o físico, com o emocional, você entra com o físico, emocional, financeiro, tem desgaste. Mas ele termina o versículo falando, ele vem por um caminho. Ele está vindo por um caminho porque é a tua direção. Ele está vindo por um caminho por quê? Porque ele está focado em você. Se ele foca em você, o único caminho que ele vê é você. Então ele vai de frente para você. Mas a Bíblia fala que por um ele vem, por 7 ele volta. Calma aí, eu vou repetir novamente. A Bíblia fala que por um ele vem e por 7, repita comigo, por um ele vem, mas por 7 tem que voltar. Você já viu uma pessoa quando vai assaltar uma pessoa e ele está focado? Eu vou roubar aquilo ali, e ele chega para poder roubar. E quando ele chega para poder roubar, ele vai meter a mão, não consegue. Começa aquele tiroteio, desespero. Ele começa a correr para todos os lados. Todos os lados. A Bíblia está dizendo assim, ele está vindo por um caminho. Mas quando ele se depara com quem está na tua frente, ele sai correndo desabaratinado, sem saber para onde vai, por 7 caminhos, querendo fugir da tua presença. Porque quem está contigo é o grande eu sou, o alfa, o ômega, o princípio, o meio, o fim. Ei, o teu nome está gravado na palma da mão dele. Ele não se esqueceu de você. Glória a Deus. E quando eu falo sobre fuga, quando eu falo sobre voltar, quando eu falo de uma pessoa que está focada tentando pegar outra pessoa, me recorda um homem. Pergunta, quem é esse homem? O nome desse homem se chama Davi. Davi, a Bíblia diz que ele foi ungido, mas ainda tinha um que estava sentado no trono. A Bíblia fala que Davi foi ungido na sua mocidade, aproximadamente entre os seus 14 a 16 anos, sua primeira unção. Mas havia um ainda que estava sentado no trono. E ele respeitou aquela unção. Porém, quem estava sentado no trono, muito se irou contra ele. E no seu final da sua vida, de um homem chamado Saul, no seu final do seu reinado, a Bíblia vai descrever lá no livro de 1 Samuel, que Davi se encontrava fugindo de Saul, quando de repente ele parou numa cidade que estava sendo saqueada pelo exército dos Amalequitas, cidade essa chamada Keila, e ele vai lá livrar Keila, e livra Keila, o filisteu foge, e conforme ele foge, Davi se estabelece dentro de Keila. E veio uma mensagem falando, Saul está vindo contra vós, porque já ouviu falar que tu estava dentro da cidade de Keila. Cidade de Keila tem um significado, nome de proteção. E ele vai consultar o Senhor, Senhor, porventura o povo de Keila me entregaria para Saul? E Deus fala, entregaria, Davi, entregaria. E Davi pergunta novamente ao sacerdote, consulte novamente, meu Senhor, eu livrei Keila, eu livrei o povo de Keila, porventura me entregaria, Senhor? E Deus fala mais uma vez, te entregaria, Davi, te entregará para Saul. Então Davi ele pega e foge de Keila. E a Bíblia fala que Davi vai para o deserto de Gion. Dentro do deserto de Gion, enquanto Saul estava no deserto de Sion, um deserto de quilômetros atrás. Davi está em fuga, bem à frente de Davi, bem à frente de Saul. E diz a palavra que vem um outro mensageiro para Saul e fala, Saul, Davi foi para Gion, vai depressa para poder pegar, vai depressa para poder cercar. E a Bíblia vai falar que Davi foge à frente de Saul, mas o exército de Saul consegue alcançar Davi em Gion, no deserto de Gion. Mas o deserto de Gion, igreja, é da seguinte forma, é um cume de um monte, de um outro lado é um vale, e do outro lado um outro vale. Isso é um cume de um monte que divide. E a Bíblia vai falar que Davi está de um lado do monte, fugindo de Saul. E Saul está do outro lado do outro monte, indo em direção de
melhorar. Fala, eu estou dentro do vale, mas está tendo livramento. Eu estou dentro do vale, mas eu estou tendo a provisão de Deus sobre a minha vida. Eu estou tendo a proteção de Deus sobre a minha vida. E Davi foge, e Saul vai atrás. Mas chega um momento que o exército de Saul, bem mais equipado, com cavalos que corriam bem mais, consegue alcançar Davi, que a Bíblia fala que ele é cercado. No momento em que Davi é cercado, conjecturo, eu falo, eu não, a Bíblia, eu imagino Saul na sua cabeça pensando, acabou, Davi, acabou para você, agora eu me vingo de você, acabou na tua vida agora. Mas a Bíblia fala que se levanta Saul de Israel, no meio daquele alvoroço que estava todo acontecendo, no meio daquele bagunça que estava acontecendo, o povo filisteu entrando, matando todo mundo. Se levanta pega um cavalo que corre muito, que para poder olhar o espaço, o tempo, tinha que ser um cavalo que corria muito, e chega a tempo e fala, Saul, volta depressa, Saul, porque o povo filisteu está entrando dentro de Israel, está matando todo mundo a fio da espada. Esquece, Saul, Davi, e volta para o caminho que você veio, Saul, porque vai acabar com toda a nossa história, vai acabar com todo o povo, vai acabar com o legado que Deus colocou, Saul. Volta depressa. E a Bíblia fala que Saul, na mesma hora, tomado pelo temor de intrepidez, se lembra que Israel é a menina dos olhos de Deus e volta correndo para Israel. E quando ele volta correndo, a Bíblia fala que Davi fica em nojo. Oi, deixa eu profetizar para a tua vida nessa noite. Eu não quero saber quem está tomando conta da tua vida. Eu não quero saber quem é a vizinha fofoqueira. Eu não quero saber quem está de bate-papo com o teu nome. Mas eu quero falar algo para você, que Deus está dizendo, está se levantando por um caminho, e para o 7 vai ter que voltar. E para o 7 vai ter que voltar. E para o 7 vai ter que... Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Volta, Saul. Volta, Saul. Porque se você não voltar, Saul, o povo todo vai morrer. Aqui eu abro um parente. Por quê? Por Saul tomar tanto conta da vida de Davi, se esqueceu da vida da família dele. Por Saul tomar tanta conta da vida de Davi, atrás de Davi, tirar todo o exército dele focado em guardar a cidade, ele perde o que é de mais precioso. O que? A família. Ele perde o que é de mais precioso para ele. O que? As bênçãos. Por Davi está fugindo dele, e ele olhava, Davi é fraco. Não, Davi é ungido de Deus. Deixa Davi embora, deixa Davi ir, porque o meu propósito com Davi é outro. E Deus está falando nessa noite, ei, é necessário tomar conta da casa, é necessário tomar conta da família, é necessário tomar conta daquilo que Deus está te dando. E se Davi quer ir embora, deixa Davi ir. Eita, Jesus. Aleluia! Eita, Jesus. Aleluia, Senhor. Deus! Oh, Pai. Meu Deus. E a Bíblia fala, quando ele chega nesse versículo de número 7, o Senhor entrega os teus inimigos que se levantarem contra ti. Entregar, pastor, quando eu vejo a provisão de Deus em um cenário de Israel destruído, um cenário de Israel corrompido, o povo sem saber o que fazer, e Deus fala, não precisa ter canibalismo, porque eu vou fazer algo diferente em Israel. Vocês estão cercados, vocês estão à beira da morte, sim, mas eu ainda não perdi a esperança em Israel. Vou fazer um sobrenatural. Livro de Reis fala, estava cercado Israel, destruída, e o profeta falou, ei,
ainda amanhã haverá comida e bebida para todos. E tem um dos capitões que está à beira da porta e fala: só se o céu abrir, só se o céu abrir, Deus descer aqui. E o homem de Deus fala: você verá, porém não comerás. E a Bíblia fala que 4 leprosos, Filipe, repita comigo, 4 leprosos estão dentro de Israel sem ter o que comer. Já tinha presenciado uma mulher comer o próprio filho, e eles estão ali parados em Israel, olhando para um lado e para o outro, e pensava com eles: eu já vou morrer, eu sou leproso, eu não tenho mais o que fazer. E a Bíblia fala que eles saem pela porta, os 4 andando, os 4 em direção ao arraial do povo filisteu, ao arraial dos amalequitas, ao arraial do povo que estava assistindo. Vai andando, e com conjecturam, eles andando, e a presença de Deus indo junto com eles. Por quê? O povo falou: porventura, o povo de Israel, homens estão vindo contra nós, está vindo contra nós. Começaram a correr, se matar um pelo outro, e está vindo os leprosos, aquele que não tem mais vida, mas está indo, aquele que não tem mais esperança, mas está indo, aquele que todos julgavam, mas está indo, aqueles que falaram não tem mais jeito, mas está indo. E Deus está dizendo nessa noite: eu quero movimento, eu quero que vai para a minha presença. Se eu estou falando que vai crescer, vai crescer. Se eu estou falando que vai mudar, vai mudar. Se eu estou falando que vou prover, vou prover. Lá vem eles andando, e quando chega, não tinha mais ninguém, era só tendas vazias. E a Bíblia fala que eles começam a comer, beber. Imagina, a gente fica 1, 2 dias sem comer, como que a gente fica? Imagina quanto tempo aqueles homens estavam sem comer, a ponto de uma mãe comer o próprio filho. E a Bíblia fala que eles saem e levam as boas novas. Deixa eu repetir isso aqui para você. Aquele que não tinha vida, aquele que era desprezado, aquele que não dava mais nada por ele, aquele que falaram: fica aí porque você tem que ficar rejeitado aí, que você não presta para andar no meio da sociedade. Deus está dizendo: vai levar as boas novas para quem o rejeitou, vai levar as boas novas para quem o rejeitou, vai levar as boas novas para quem humilhou, vai levar as boas novas para quem disse que não tinha vida, vai levar as boas novas para aquele que olhou para ele e falou: você não é ninguém. E Deus está dizendo: vai levar as boas novas para aquele a quem não te dava nada. Por quê? Porque através de você Deus vai operar milagre. Você é o condutor de milagre para a vida de outras pessoas. Vem ele dizer para Israel: tem comida, tem bebida, tem ouro, tem prata, tem tudo de bom. Eu conjecturo o povo vendo eles vindo andando com um cordão de ouro, relógio, comida, aquela coxa agarrada na boca, e eles comendo, andando, e o povo, seu coração falando: não é aquele que estava largado, não é aquele que não tinha mais jeito, não é aquele que não podia fazer nada, mas agora está trazendo um alimento para a gente aqui de dentro da terra, agora está trazendo um alimento aqui para a gente. Ei, vamos lá para o povo, vamos para o arraial do povo inimigo, porque lá tem comida. Deus está dizendo para você nessa noite: vou entregar o inimigo na tua mão, e do inimigo também tu vai ser abençoado. Não perca a tua fé, se mantém de pé, se mantém na posição, porque a minha onda sobre a tua vida não acabou, está apenas começando, está apenas iniciando. Elias, a obra não acabou, Elias. Come e bebe, porque a caminhada é muito grande, Elias. Elias, porque voltou a dormir, se levanta, come e bebe, o caminho ainda é longo, o caminho ainda é longo.
Não temas, confia no Senhor, acredite, Ele ainda é o mesmo, Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio, o meio e o fim. E se você nessa noite recebe essa palavra, aplaude o nome do Senhor Jesus e agradece a oportunidade em nome de Jesus.